Olá, estudantes! Trabalhar o capítulo 14, áreas das figuras planas 1. Das questões que ficaram para casa, vamos começar analisando essa primeira. A figura é formada por dois quadrados, um de lado 8 centímetros e outra de 6. Então, a primeira é 8 centímetros e a segunda são 6 centímetros. Todos são quadrados, ou seja, aqui também tem 8, aqui também tem 6. E a gente ainda pode fazer o quê, ó? Complementar este desenho para poder analisar ele separadamente também. Lembra que eu falei que na geometria a gente sempre pode tentar fazer isso? Agora ele quer saber o quê? Qual é a área da região sombreada? A sombreada é o que está aqui, né? Visualmente a gente pode confirmar. Como é que a gente pode encontrar? Para encontrar a área da região sombreada, basta encontrar quanto seria o quê? Observe que ele está indo de uma diagonal do triângulo até outra. Ó, perdão, de uma diagonal do retângulo. Se eu fosse encontrar só essa parte aqui, sombreada geral, pensando só na diagonal do retângulo, seria a metade da área dele, certo? Porque, ó, ele está cortando as duas diagonais. E se eu fosse encontrar, então, seria como? A área seria 8 mais 6 vezes 8 dividido por 2. Observa, 8 com 6 daria um dos lados. A altura seria 8 e dividiria por 2 porque estaria apenas a metade do nosso retângulo geral. Contudo, essa área sombreada ela não é toda essa metade. Ela tem uma parte a ser desconsiderada, que é exatamente essa que eu fiz de verde aqui. Como é que a gente teria que fazer para encontrar a resposta final, então? Basta subtrair desse total que a gente encontrou no primeiro A, essa parte parcial. Qual que seria a área dela? A área dela seria a área da base, que são 6, vezes a altura. Essa altura é justamente o quê? Eu sei que o todo é 8, e essa parte que não me interessa é 6. 8 menos 6, 2. Então, a área é 6 vezes 2. 6 vezes 2 é 12, e a área total do retângulo, considerando a metade e a parte a ser desconsiderada ainda, vai ficar o quê? 8 com 6 é 14. 14 vezes 8 dividido por 2. Então, a área é igual a 7 vezes 8, então 56. 56 o quê? Centímetros quadrados, e a outra área também é centímetros quadrados. Se eu quero fazer a desconsideração desses dois, vai ser o quê? 56 menos 12. 56 menos 12 vai ser 44 centímetros quadrados. Então, essa aqui é a área da nossa figura e é a letra A. Para a próxima questão, ele fala o seguinte para a gente. Determine a área do triângulo ABC representado no plano cartesiano. Para fazer esse cálculo, a gente pode seguir várias possibilidades. Uma que seja um pouco mais simples é a seguinte. A gente tem aqui um desenho, a gente poderia tentar partir da geometria analítica ou algo assim, mas vamos fazer uma complementação novamente também do desenho. Aqui eu vou traçar uma reta paralela a esse ponto 5. Aqui uma reta perpendicular no ponto C aqui também. E outra aqui no ponto B, que vai cruzar lá em cima, ok? Vamos agora pensar em... E aqui também, ó, nesse B também. Quantas unidades a gente tem do B até o 3? Vamos analisar? Aqui tem 3 e aqui tem 3, ou seja, 6. A altura vai do 1 até o 5, ou seja, 4. E mais especificadamente ainda, aqui vale 1 e aqui vale 3. Do outro lado a gente tem 4, que é o total, e aqui vale 1. E aqui, 5. A área da região triangular, ela é essa que está aqui dentro, ok? Observem comigo que eu tenho quantos triângulos formados, ó. Aqui por fora eu tenho um triângulo, aqui eu tenho outro triângulo, e aqui eu tenho outro triângulo. O todo, essa figura toda, ela forma um retângulo, não forma? Qual é a área desse retângulo? Vou fazer um retângulozinho aqui. A área desse retângulo vai ser 6 vezes 4. 6 vezes 4, 24. 24 centímetros quadrados. Ou unidades quadradas, né? Porque não nos foi dado se era centímetros, metros ou algo assim. Mas eu sei que a minha área total, a área que eu quero não é 24 unidades quadradas. A área que eu quero é a da parte que está aqui do triângulozinho vermelho. Para que eu encontre ele, é só pegar do total e ir tirando a área de cada um dos triângulos que eu encontrei. Aqui eu vou chamar de triângulo 1, triângulo 2 e triângulo 3. A área do triângulo 1 é igual ao quê? Base vezes altura dividido por 2, ou seja, 4 vezes 1 sobre 2, que é igual a 2 unidades quadradas. O outro, a área do triângulo 2, base vezes altura, 5, dividido por 2, que é igual a 2,5 unidades quadradas. Do terceiro triângulo, área 3, é 6 vezes 3, 18 sobre 2, que é igual a 9 unidades quadradas. Somando tudo isso, a gente vai ter o quê? 9, 10, 11, 12, 13 e meio unidades quadradas. Ou seja, a área que a gente está procurando do triângulo vai ser igual a 24 menos 13
3,5. 24 menos 3,5, 10,5. Ou seja, essa aqui é a resposta do nosso cálculo. Agora vamos para a questão número 3. Nessa questão número 3, ele nos fala o seguinte. É um canteiro de obras, de construção, aqui ele deu uma contextualização, depois vocês podem ler com mais calma. A região demarcada pelas estacas ABMN deveria ser calçada com concreto. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde ao quê? A mesma área de AMC, a mesma área do triângulo BNC, a metade da área formada pelo triângulo ABC, o dobro da área do triângulo MNC ao triplo da área do triângulo MNC. Para a gente poder fazer essa verificação, a gente tem que pensar o seguinte. Aqui a gente tem o ponto médio e aqui também tem um ponto médio. Se eu juntar esses três, a gente vai ter o que aqui, ó? Se a gente observar isso, ou seja, então existe uma relação de 1 para 3 nesse triângulo. Ou seja, a gente pode pensar que considerar a letra E. A área de concreto, ela corresponde ao triplo de MNC. Observem que nessa questão aqui a gente poderia ter feito algum cálculo, alguma verificação maior, mas bastou fazer o quê? Fazer essa representação aqui pra gente. Questão número 4. A tabela a seguir representa a produção de algodão em uma cooperativa de agricultores entre 95 e 99. O gráfico que melhor representa a área plantada no período considerado é. Então aqui a gente tem a área plantada para todos, né, no primeiro gráfico, e depois no eixo X, que é o horizontal, a gente teria o equivalente aos anos. Vamos analisar o seguinte. Produção em 1.000 toneladas. Aí a produtividade, quilogramas por hectare. Para a gente encontrar a quantidade de área plantada, hectares, é só fazer o quê? É pegar o valor da produção em toneladas e pegar o quê? Dividir pela produtividade, quilogramas por hectare. Então, na primeira, a gente teria o seguinte. 30.000, porque a gente está em 1.000 toneladas. Então, tem que fazer essa conversão para quilos. Sobre 1.500. Aí a gente pode cortar zerinho com zerinho com zerinho. E aqui vai ficar o quê? 20 hectares. Fazendo esse mesmo processo para as próximas, considerando que a gente já compreendeu esse cálculo, a gente vai ter as seguintes informações. Vou apagar aqui. Nessa primeira a gente vai ter 20 hectares. Vou colocar aqui tudo em hectares. 20, 16, 20 novamente, 24 e 20 novamente. Ou seja, qual é o gráfico que mostra um valor, redução, aumento e depois redução para o mesmo que estava inicialmente? Dessas opções, a única que contempla para a gente é a letra A. Observa. Aqui. Ele começou em 20, pode ter caído para 16, depois aumentou para 20 novamente, depois foi para 24, depois foi para 20. Então, a letra A. Aqui a gente tem informação. Um artista deseja pintar um quadro, em um quadro, uma figura na forma de triângulo equilátero, ou seja, todos os lados são iguais, de lado 1 metro. Aqui eu vou colocar 1 metro e considera-se que para todos é igual também. Com o objetivo de dar um efeito diferente em sua obra, ele traça segmentos que unem os pontos médios. Ou seja, agora a gente vai ter dividido aqui, cada uma dessas partes vai valer meio. Então, meio e assim sucessivamente. Colorindo dos triângulos menores como mostra a figura seguinte. Qual é a medida da área destacada em metros quadrados do triângulo DEF? Ou seja, ele quer saber a área desse triângulozinho menor aqui. Para a gente resolver isso, a gente tem que lembrar da fórmula da área do triângulo equilátero a partir da consideração dos lados. E ela é o quê? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Caso vocês queiram que eu demonstre como a gente pode chegar nessa fórmula, vocês podem me falar que na nossa próxima aula a gente pode trabalhar isso. Então vamos lá. Essa área vai ser igual ao quê? A gente percebeu que o EF, ele vai ser o quê? Ele vai ser também igual ao CE, ao AE e assim sucessivamente. Ou seja, a gente tem que meio ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 vai ser nossa resposta. Então vai ficar igual a 1 sobre 4, raiz de 3 sobre 4. A igual a raiz de 3 sobre 4 sobre 4. Deixa eu descer até um pouquinho aqui para ficar harmônico. Consequentemente, a gente tem o quê? Raiz de 3 sobre 16 como nossa resposta final em metros quadrados. É a letra B. Sexta questão e penúltima. A área da sala representada na figura seguinte é... Então, como é que a gente pode encontrar a área da sala? Sempre partam daquele princípio. Pense na ideia de um total e depois qual é a parte que precisa ser retirada. A área total desse retângulo que eu formei, considerando o quadradinho vermelho, ela é o quê? 7 vezes 3. 3 é 7, 21 metros quadrados.
A área que eu não quero considerar é a área em vermelho, ou seja, vai ser igual a 1, porque essa diferença de 3 para 2 aqui é 1, e aqui também é 1. Ou seja, 1 vezes 1, 1, então 1 metro quadrado. Ou seja, a área total é 20 metros quadrados, letra D. Agora vamos para a número 7. A área do quadrado sombreado seguinte é... Para a gente trabalhar isso, basta pensar o seguinte. Aqui tem 1, aqui tem 7, aqui tem 1, aqui tem 7, aqui tem 1, aqui tem 7. Então todos têm os catetos iguais. Consequentemente, a hipotenusa também vai ser a mesma. Para a gente encontrar essa hipotenusa, já que tem os triângulos retângulos, basta a gente fazer o seguinte. H ao quadrado de hipotenusa, vamos considerar, é igual a 7 ao quadrado mais 1 ao quadrado. H ao quadrado é igual a 49 mais 1. H ao quadrado é igual a 50. H ao quadrado é a raiz de 50. Se eu sei que H é igual a raiz de 50. Se eu sei que esse lado aqui é a raiz de 50, e para encontrar a área de um quadrado, já que essa região sombreada é um quadrado, a área dela é igual a L ao quadrado, então A é igual a raiz de 50 ao quadrado. Raiz quadrada de algo ao quadrado é a mesma coisa que se não tivesse raiz, ou seja, a alternativa correta é a letra D, 50 unidades quadradas.